Oi, gente querida, eu me chamo Lamartine Pozzella e eu tenho este canal do YouTube através do qual eu trago sempre conteúdo muito relevante, sempre sobre a ótica, da Palavra de Deus, da Bíblia. E hoje eu estou iniciando uma série maravilhosa que eu amo fazer, que é uma série a respeito da vida de Jesus. Jesus, sem dúvida alguma, é a pessoa mais extraordinária, mais conhecida que já existiu. Sua história, seus ensinamentos, seus milagres, sua morte e ressurreição fizeram dele uma figura conhecida por todos, ou pelo menos pela grande maioria do mundo. É o tema, sem dúvida alguma, que eu mais amo de ensinar e de pregar. Jesus é o grande amor da minha vida. E nessa série eu vou trazer 5 vídeos diferentes. Vou dar 5 ênfases diferentes, sempre 5 focos diferentes sobre a pessoa de Jesus. E o objetivo desta série, gente, é falar de Jesus sob a ótica de grupos diferentes de pessoas. O que as pessoas pensavam e falavam dele, tá? O título da primeira mensagem é: quem é Jesus? E eu espero que você goste muito e seja muito abençoado por essa série, tá? Então, quero até aproveitar e dizer que se você não é inscrito no meu canal, dá uma passada aqui no canal, visite, veja o conteúdo e, se gostar, me dê a honra de se inscrever nele. Bom, eu quero começar dizendo para vocês que o interesse de saber quem é Jesus, até o próprio Jesus tinha. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 13, a gente lê o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Pois bem, para responder esta pergunta, quem é Jesus, eu quero usar 6 fontes diferentes neste estudo aqui. Tá bom? Bom, a primeira fonte é o próprio Jesus. Lá em João capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É óbvio que Jesus está usando aqui de 3 metáforas, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz que ele é o caminho, ele está dizendo que literalmente é ele quem conduz os homens a Deus. Quando ele diz que ele é a verdade, aquilo que ele é, e aquilo que ele defende, ensina, é a realidade dos fatos, E quando ele diz que ele é a vida, ele se refere tanto ao fato de que ele é a origem, a fonte da vida, o criador, mas ele também é o sustentador, ele é a essência da existência humana. Então, Jesus usa ao longo dos seus discursos muitas metáforas, para explicar para as pessoas quem ele era e o que ele significaria para elas se elas se dispusessem a ter um relacionamento com ele. Ele diz: eu sou o pão da vida e, portanto, ele alimenta os homens nas suas almas. Eu sou a água da vida, A água é o elemento mais importante da vida e Jesus é a própria essência da vida. Eu sou a luz do mundo. A luz sempre aponta caminhos, ilumina as trevas. E certamente Jesus veio para trazer luz a esse mundo de trevas, Ele tinha consciência plena de que ele era a origem e o fim da história, Ele era a origem e o destino, o princípio, o fim e o meio, Então, Jesus, ele deixou claro, ainda que sempre tenha mostrado ser uma pessoa humilde, ele sempre dava glória para Deus, ele deixou claro que ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele não é um dos, é o único, absolutamente a única verdade debaixo da qual todas as outras verdades precisam estar. Se existe alguma verdade que esteja em dissonância com Cristo, ela não é verdade e não subsistirá. Em segundo lugar, eu quero falar para vocês de que o que pensavam aqueles que o conheciam de perto, os seus discípulos. Eu quero pegar aqui o relato do discípulo mais próximo dele, João, o discípulo amado. O próprio João falava de si,
Lá em João capítulo 1, versos 1 a 4, o Evangelho de João começa dizendo: no princípio era o verbo, a palavra aqui é logos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Depois, nos versículos 14 a 17, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha, agora é João Batista, né, a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha que lindo, gente. O que o discípulo mais próximo de Jesus disse. E aqui em João capítulo 1, é uma comparação perfeita de Gênesis capítulo 1. Porque Gênesis 1 começa falando da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora João vem aqui no primeiro capítulo e diz que esse criador dos céus e da terra é Jesus. Olha o que ele diz: no princípio era a palavra, né? E a gente vê no relato de Gênesis que toda a criação foi pela palavra. Haja luz e houve luz, né? Então, o verbo, a palavra que estava com Deus, é Deus. E ele diz, ele já estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então João está dizendo que quem estava criando lá, né, executando a ordem do Deus Pai, era o Deus Filho. E ele diz, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. De novo, lá no relato de Gênesis, a vida vem à tona, a luz vem à tona. E aqui o apóstolo João está dizendo que a vida era Jesus e a vida era a luz dos homens. Não é lindo isso, gente? Então, o apóstolo João, discípulo amado, está deixando claro que Jesus não era só o seu mestre, não era somente aquele amigo a quem ele seguiu, né, durante 3 anos, mas ele era o próprio Deus, é o próprio Deus. E eu tenho certeza que quando João vê lá no Apocalipse, ele já tinha esta revelação, mas a visão que João tem no Apocalipse, muitos anos depois, é a visão do Cristo glorificado. Aí ele não tinha dúvida nenhuma de que, de fato, Jesus era Deus. Mas quando a gente vê ele continuando, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, ali nos versos 14 a 17, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ele traz aqui uma verdade extraordinária. Esse Deus criador, autoexistente, eterno, que sempre existiu, ele se fez carne. Ele se tornou um de nós, e nós pudemos ver a glória de Deus, a glória do unigênito do Pai. E aí então ele conta a respeito do próprio João Batista, que dizia o seguinte, quando ele viu Jesus, João Batista falou, esse aí é aquele de quem eu falei, o que vem depois de mim, mas tem a primazia, porque já existia antes de mim. O que o João está dizendo? Bom, João era mais velho que Jesus, 6 meses. Vocês se lembram que Maria, a mãe de Jesus, estava grávida no comecinho, né, de Jesus. Ela foi visitar a Isabel, a mãe de João Batista, que já estava 6 meses grávida. E a Bíblia diz que o menino João Batista exultou no ventre da mãe só pela presença de Jesus, né? O Espírito Santo revelou a ele, manifestou a ele que ele estava diante do Messias. Por isso que ele diz, eu vim antes dele, mas ele que tem a primazia. Por quê? Porque ele já existia antes de mim. E aí ele continua dizendo, todos nós temos recebido da sua plenitude e da sua graça. E graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vem por meio de Jesus Cristo. Eu estou me emocionando aqui, gente. Porque a lei que Moisés deu, ela é perfeita, é maravilhosa, mas ela só revela
quão pecadores nós somos, mas Jesus Cristo é a graça de Deus, e através dessa graça nós temos a vida eterna. Então, tanto o discípulo João, o discípulo amado, aquele discípulo que antes de conhecer a graça de Cristo, quis chamar fogo do céu para os samaritanos, porque eles não receberam Jesus e os discípulos. Agora, depois que ele entendeu a graça, ele escreve, né, segundo o relato de João Batista, a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade. E notem que a graça e a verdade estão juntas. Do lado da graça está a verdade. Vieram através de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Que relato maravilhoso de quem conheceu Jesus. Eu posso falar para vocês, eu o conheço. Eu tive uma experiência com ele. Aliás, eu continuo tendo uma experiência com ele. Todos os dias da minha vida, a graça de Jesus se renova na minha vida e ele se renova na sua vida também. A graça de Jesus se renova. Então, meu querido, se você ainda não teve uma experiência com ele, busque a Deus e ele vai se revelar a você. Amém? O terceiro testemunho que eu quero dar a respeito de quem é Jesus é o próprio Pai. O que é que o Pai disse sobre ele? Lá em Mateus capítulo 17, a gente sabe que Jesus levou os seus discípulos mais próximos para o Monte Hermon. Alguns acreditam, né, que é o Monte Tabor, mas eu vou considerar aqui que é o Monte Hermon, onde ele foi transfigurado. Ele estava lá no monte com os discípulos, ele começou, as suas roupas foram ficando mais brancas, mais brilhantes, e pum, de repente veio uma nuvem dos céus e de repente apareceram Moisés e Elias conversando com ele, e aí uma voz dos céus, do próprio Pai, falou assim. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. O Pai está dizendo, eu me alegro no meu filho. Este é meu filho unigênito. Então vocês ouçam a ele, porque eu me alegro naquilo que ele é e naquilo que ele está fazendo. Ele se apequenou, ele se esvaziou, ele deixou a glória e veio até vocês, homens, para falar a minha palavra, para revelar a vocês quem eu sou. Por isso que Filipe uma vez perguntou, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus disse, Filipe, olha para mim, quem vê a mim, vê o Pai. Então, eu quero dizer para você, meu querido, o próprio Deus está dizendo que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, é aquele em quem ele tem alegria e prazer. Então, viva com ele, entregue a sua vida para ele. Em quarto lugar, eu queria tomar o testemunho da natureza. Certa vez, Jesus estava com os discípulos no barco, no mar da Galileia. Ele estava dormindo e veio uma grande tempestade. Essa tempestade ia fazer com que o barco afundasse. Eu vou ler o texto lá em Marcos capítulo 4, 38 a 41. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, fica quieto, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, gente, o mundo natural, e a palavra aqui natural no grego é físicos, daí vem a palavra física. Física significa natureza, né? As leis físicas, o mundo natural obedecem a Jesus. Por quê? Porque ele é o Criador. Ele é o Criador, inclusive de todas as leis do universo. É por isso que Jesus andou sobre o mar e, obviamente, ele estava ali quebrando a lei da gravidade. É por isso que ele transformou as moléculas de água em vinho. É por isso que ele multiplicou pães e peixes. É por isso que ele acalmou a tempestade. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. E o testemunho da física, da natureza, demonstra isso.
Em quinto lugar, eu quero tomar o testemunho dos demônios. O que os demônios disseram sobre Jesus? Lá em Lucas, capítulo 4, versículos 33 e 34, a gente lê assim na Bíblia. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos, ou seja, nos condenar à perdição? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Uau, os demônios reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Lá em Marcos capítulo 5, versículos 6 e 7, Jesus chegou com seus discípulos, depois da tempestade, na cidade de Gadara, do outro lado, né, do mar da Galileia, né? Eles saíram de Cafarnaum e foram para Gadara, e no meio encontraram a tempestade. Mas quando lá chegaram, olha o que o texto diz. Quando ele de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Os demônios que estavam lá naquele gadareno, deixando ele possuído, ele andava acorrentado, ele se machucava, feria as pessoas. Eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus e eles vieram, os demônios e aquele homem se prostraram diante de Jesus. Aí alguém vai estranhar, mas pastor, aqui está dizendo que eles o adoraram. Gente, deixa eu explicar para vocês o que a palavra adorar significa. Esta palavra grega aqui, adorar, é proskineo. Proskineo significa se dobrar, prostrar-se em terra, ficar de joelho, com a cabeça baixa, em sinal de reverência. Não é que eles estavam adorando como nós adoramos, glorificando, exaltando. Não, ali eles estavam reconhecendo o poder extraordinário de Jesus, e eles não aguentaram ficar de pé, eles caíram literalmente de joelhos, né? E a gente sabe que isso vai acontecer um dia, gente, não só para os crentes, para os ímpios também. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11, ele diz assim: Pelo que também Deus o exaltou, porque ele havia se humilhado, se esvaziado, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia, irmãos, todos os seres humanos que passaram no planeta Terra, todos os anjos, os principados, as potestades, os querubins, os serafins, os seres viventes, os anciãos, gente, todo mundo se prostrará perante o Senhor, perante o Rei dos Reis. Não é maravilhoso isso? Mas nós podemos fazer voluntariamente. Você o adora, você se prostra diante dele. Não precisa nem ser de joelho fisicamente falando, mas no coração, quando você reconhece que ele é o teu Deus e você é criatura, que ele é o teu Salvador e você é um pecador que estava perdido, não é isso? Você o adora quando você reconhece a sua graça, a sua misericórdia. Você o adora quando você diz: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Assim como ele fez ao Pai lá no Getsêmani. Então, é maravilhoso que até os demônios, irmãos. Então você que está me ouvindo agora, talvez esteja vivendo debaixo de problemas, enfermidades, guerra familiar. Talvez você esteja sendo humilhado na sua família, humilhado no seu trabalho. Talvez a tua vida esteja dura. Talvez você esteja passando por uma enfermidade longa que não tem fim. Deixa te dizer uma coisa, meu querido. Se prostre perante ele, se humilhe perante ele, porque a Bíblia diz que os que se humilham serão exaltados. Mas não é aquela humilhação, que droga, não, voluntariamente. Um dia, meus irmãos, lá no livro de Apocalipse, capítulos 4 e 5, depois do arrebatamento, nós estaremos diante dele, e a Bíblia diz que ninguém havia sido digno de abrir os livros e quebrar os selos. E João, mesmo apóstolo João, começa a chorar. E ele ouve uma voz do céu dizendo: não chores,
porque o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, ele é digno de abrir os livros e de quebrar os seus selos. Ali está falando do destino da humanidade. E aí aparece na sala do trono, embora tenha sido anunciado como leão da tribo de Judá, alguém como um cordeiro que tivesse sido morto. Vai aparecer Jesus e todos ali se prostram perante ele. Eu vou estar lá naquele dia e você vai estar lá naquele dia que vai estar no nosso coração. É uma gratidão profunda, porque nós saberemos que não foi pelos nossos méritos, que não foi pela nossa própria capacidade humana, nem pela justiça, mas pela sua graça, pelo seu amor. Até os demônios reconhecem, mas é maravilhoso que nós, seres humanos, possamos reconhecê-lo. E Jesus disse: aqueles que me confessam perante os homens, eu o confessarei perante os anjos do meu Pai. Aqueles que me negam perante os homens, eu negarei perante os anjos do meu Pai. Então, querido, enquanto você está vivo, reconheça Jesus. Reconheça que você precisa dele como seu Salvador. Reconheça que sem ele você jamais encontrará solução, não só para esta vida, mas para a vida eterna. E eu quero, em sexto lugar, falar sobre o que outros homens, fora da Bíblia, falaram a respeito de Jesus. O que eles disseram dele? Eu quero começar lendo um texto de um dos homens que eu mais admiro, o maior escritor cristão do século XX, chamado C.S. Lewis. Um agnóstico, um ex-agnóstico, professor das duas maiores universidades da Inglaterra, Oxford e Cambridge. Este homem, que viveu entre os anos de 1898 e 1963, e teve um encontro pessoal com Jesus. Ele disse: podemos notar que ele nunca foi visto como um mero mestre. Ele não produziu o sentimento de um mestre comum nas pessoas que o conheciam. As pessoas que o conheciam tinham sempre três reações. Uma das três: ódio, ou pavor, ou adoração. Não havia nada de brando na atitude das pessoas. C.S. Lewis disse isso. Ou seja, quem conheceu a Jesus foi impactado por ele. Ou o odiou, ou o temeu, ou o adorou. Que coisa maravilhosa. Eu quero ler um outro homem também muito poderoso na história, chamado Napoleão Bonaparte. Foi imperador da França. Um homem que viveu entre os anos 1769 e 1821. Olha o que Napoleão disse: eu conheço os homens e posso garantir que Jesus Cristo não é um homem comum. Entre ele e todas as demais pessoas que viveram no mundo, não há nenhum termo de comparação. Veja, o homem que estava no topo da cadeia alimentar no seu tempo reconheceu que ninguém pode se comparar a Cristo. E eu quero terminar lendo um trecho de um livro maravilhoso chamado O Incomparável Jesus. Ele não possuía riqueza ou influência política. Seus parentes eram modestos e sem nenhuma educação formal. Na sua infância, ele deixou um rei abalado, está falando de Herodes, né? Deixou doutores da lei impactados, lá na Páscoa, no seu bar mitzvah. Na sua maturidade, ele mudou o curso da natureza, andou sobre as águas, comandou o mar e mandou o mar se acalmar. Ele curou multidões sem remédio e nunca cobrou por seu serviço. Os nomes influentes do passado, da Grécia e Roma, vêm e vão. Os nomes de cientistas, filósofos e teólogos vêm e vão. Mas o nome deste homem superabunda mais e mais. Embora tenham passado 2000 anos entre a sua crucificação e os nossos dias, ele ainda vive. Herodes não pôde destruí-lo e a sepultura não pôde segurá-lo.
Aleluia. De fato, Jesus é extraordinário. Ele é 100% Deus e é 100% homem. Ele é o Filho de Deus e ele é o Filho do homem. Ele se tornou Filho do homem para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Ele é o Criador que entrou na criação. E quem ele é para você? Para mim, ele é o meu Salvador. Ele é meu tudo. Ele é aquele que me perdoa, quem me sara. Ele é aquele que me dá segurança nas horas difíceis. Ele é minha esperança. Quando essa vida passar, eu quero ser recebido na glória por Jesus. E o que ele é para você? Meu querido, eu quero dizer que um dia todos nós estaremos perante ele. Ou você estará diante dele como seu advogado, ou ele estará diante de você e você dele como seu juiz. Se você crer que ele morreu na cruz pelos seus pecados e o invocar, chamar para dentro, confessar que você é um pecador e convidá-lo para que ele venha ser o seu Salvador, saiba que um dia você estará diante dele e ele será aquele que lhe defenderá. Mas pastor, como eu posso fazer isso? Eu vou te ajudar a fazer essa oração em sinceridade. Faça essa oração juntamente comigo. E a Bíblia diz que se você crer no coração, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Põe a mão no seu peito e diga assim: Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador, mas eu te agradeço porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus, que veio para morrer na cruz pelos pecados do mundo, mas também pelos meus pecados. Eu creio que se eu me entregar a Jesus, os meus pecados estão perdoados e o meu nome será escrito no livro da vida. Por isso, perdoa-me, Senhor. Eu entrego a minha vida para Ti, o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Muito obrigado pela Tua salvação. Amém. Querido, mas eu ainda quero orar por você que já é de Jesus. Eu quero orar para que você se lembre, na hora das tribulações, como os discípulos no barco, não se esqueça, Ele é o Senhor do barco. Quando Jesus está no barco, Ele nunca vai naufragar. Então entrega o teu caminho a Ele, entrega os seus problemas, entrega os seus pecados, as suas tentações, entregue o teu futuro a Ele. Sabe, o pior que pode acontecer na vida para você é você perder a vida. Mas isso não é nada, porque para quem crê em Jesus, Ele prometeu: quem crê em mim tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. A morte não é o fim, é o início de um relacionamento eterno com o Senhor dos Senhores, com o Salvador Jesus. Eu espero que você tenha gostado deste primeiro vídeo da série A Vida de Jesus. Por favor, compartilhe com muita gente para que eles também sejam abençoados. Amo vocês. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus.